voltar ao nosso estudo. Hebreus 11, 28. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Para que não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Vamos considerar, irmãos, a primeira coisa hoje, o significado da Páscoa, né? O que a Páscoa significa à luz desse texto, né? Veja, o Cordeiro Pascal, irmãos, era um sinal claro de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu a Cristo, disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? Então, algumas observações podem ser feitas a partir dessa verdade, olhando para o texto de Êxodo e de Hebreus particularmente. Primeiro, vamos dar uma olhada no Cordeiro, um termo usado no texto, né? Veja, a Páscoa ela deveria ser, ou melhor, podemos chamar assim, não é? A Páscoa era o cordeiro de um ano que deveria ser imolado. Um cordeiro de um ano que deveria ser imolado. Esse cordeiro não podia ter mancha nem mácula, não é? Não havia nele nenhuma marca que pudesse demonstrar falha ou imperfeição, melhor dizendo, não é? Então, o que significa isso? Significa para nós que Cristo era e é o Cordeiro de Deus imaculado, sem mancha e sem mácula, como o texto escreve. A primeira carta de Pedro, irmãos, no capítulo 1, verso 19, Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Aí o verso 18, o verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, essa é uma declaração direta. O cordeiro de um ano sem mácula apontava para o cordeiro que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que seria morto sem pecado algum. O segundo ponto que nos chama a atenção na descrição da Páscoa, irmãos, é que o Cordeiro Pascal, quando ele foi morto, ele deveria ser morto, né? E ele era morto e comido, não é? Nenhum osso desse cordeiro poderia ser quebrado, não é? Não poderia ser quebrado, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 46, o texto diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis ossos, nem lhe quebrareis osso nenhum. Então, era uma ordenança direta, não poderia quebrar nenhum osso do cordeiro. E significa, literalmente, irmãos, Cristo, quando ele foi crucificado, nenhum dos seus ossos também foram quebrados. Você vai perceber que o evangelista João, quando ele descreve o sacrifício de Cristo, ele vai fazê-lo literalmente associado a esse caráter de associação com o Cordeiro Pascal. Por exemplo, João 19, verso 36, ele diz assim, né? E aí eu vou ler um pouco mais, do 33 até o 36. Olha, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro. Então, haviam 3 que estavam crucificados, eles vão agilizar a morte deles, né? Então, eles vão quebrar as pernas dos que estão ali crucificados. Então, diz o texto: eles foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. João 19, verso 33. Vendo que ele estava morto, não lhes quebraram as pernas. E aí o verso seguinte diz, veja só, irmãos, mas ele diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho,
e ele sabe o que diz, e que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E aí ele cita literalmente o texto dos Salmos e de Êxodo, no capítulo 12. Então, o Cordeiro Pascal, os ossos não quebrados, também apontam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Terceiro, a gente pode ir ainda um pouco mais, irmãos, o Cordeiro Pascal deveria ser comido com ervas amargas. Ervas amargas. Isso, em Êxodo 12, verso 8, você encontra essa declaração: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmos e ervas amargas a comerão. Então, eles deveriam fazer com ervas amargas, significando que nenhum homem pode chegar a sentir a doçura do sangue de Cristo até que ele tenha o seu coração cheio da amargura dos seus pecados cometidos. Assim como você vai encontrar no caso de Ana, na sua oração, ela descreve essas palavras, dizendo: respondeu Ana: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu sou uma mulher atribulada, angustiada. Veja, o significado, literalmente, irmãos, disso é que, veja, nós não podemos simplesmente aqui imaginar ou fazer conjecturas, não é? Mas o Espírito Santo claramente nos ensina aqui que nós devemos remover todo o velho, o fermento de doutrinas corruptas do nosso coração, certo? E o fermento do pecado e da impiedade das nossas vidas, se nós professamos comunhão com Cristo. Se nós professamos que pertencemos a Cristo, nós devemos remover todas essas coisas da nossa própria alma, né? Esse é um ponto digno de ser notado no texto em tela. E por último, antes de caminharmos um pouco mais, cada pessoa que recebia a Páscoa, irmãos, cada pessoa que recebia a Páscoa, ela, ao fazê-la, certo? Ela tinha que fazer com apressado, podemos dizer assim. Havia uma pressa em praticar aquilo. O texto de Êxodo, no capítulo 12, verso 11, o texto diz assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, diz o texto, lombos cingidos e sandálias nos pés e cajado nas mãos, comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Eles deviam fazer isso apressadamente, isto é, na sensação de que eles estavam de saída. Entenda, irmãos, que isso deve ser entendido somente na primeira Páscoa do Egito. Porque sabe como foi que Cristo comeu a Páscoa? Sentado. Então, entenda, essa era uma ordem clara manifestada ali no período da primeira Páscoa. Cristo, ele participa da Páscoa sentado, como o texto nos ensina lá em Lucas, capítulo 22, verso 14, certo? Agora, nessa cerimônia, que era a primeira Páscoa, que significava muita coisa, podemos dizer assim, nós podemos perceber aqui os benefícios oferecidos pelo próprio Cristo a nós, né? Nós devemos sempre ter isso na nossa mente. Aqui, o que Cristo fez pela igreja, o que Cristo fez pelo seu povo. Entenda isso da seguinte maneira, irmãos. Entenda isso da seguinte maneira. Nós devemos ser e claramente ter essa mente de sempre estar pronto para deixar o mundo, estar preparado para sair na medida que Deus nos chama para fora desse mundo. Isso é, nós devemos apressadamente ouvir. Quando o Senhor nos chama, nós devemos ouvir e sair. Então, quando nós participamos da Páscoa, da ceia do Senhor, o chamado para abandonar o pecado deve ser ouvido imediatamente. Essas são, basicamente, as partes mais fundamentais do significado da Páscoa ali naquele texto
que nós acabamos de ler lá em Êxodo capítulo 12, e especialmente em Hebreus 11, verso 28. Não é? Mas nós temos ainda um outro aspecto no texto que nós devemos explorar ainda hoje para a nossa conclusão. No verso 28 ele diz, Hebreus 11, 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. E essa expressão, o derramamento do sangue. O que é essa expressão, derramamento do sangue? O sentido aqui, irmãos, é literalmente a aspersão do sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas. A aspersão do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E isso era, para os israelitas, irmãos, a certeza de que o anjo vingador, o anjo que veio para matar, ele não deveria matar o primogênito dos israelitas, independente se fosse homem ou animal. Nenhum deles poderia ser morto. Onde estivesse o sinal do sangue nos umbrais, ele não poderia matar os primogênitos ali. Não poderia acontecer em hipótese alguma. Na razão humana, na lógica humana, irmãos, né, parece isso um argumento fraco e simples demais. Né? Entretanto, Deus ordenou preservar todos os primogênitos dentre os israelitas dessa maneira. E é dessa maneira, irmãos, que o Senhor lida normalmente com o seu povo. O seu povo, através da fraqueza dos meios, pode ser trazido ao conhecimento de Deus como seu protetor e defensor, como nós podemos ver no texto. Ora, quando os israelitas foram picados, mordidos pelas serpentes, abrasadoras que saíram das rochas, o homem poderia pensar o seguinte, qual a melhor maneira de cuidar dessas pessoas? Nós vamos pegar um cirurgião, um médico talentoso que possa livrá-los das mordidas das serpentes. Mas o Senhor ordenou somente uma coisa, que fizesse uma serpente de bronze, que deveria ser levantada no arraial, quem olhasse para ela seria curada. Um meio fraco, aparentemente, entretanto o Senhor usou esse meio, certo? Porque a glória seria dada a Ele, e o louvor seria entregue a Deus, somente a Deus. E você imagina como isso é tão importante na própria revelação da Escritura, não é? Meios fracos, como poderiam parecer, o Senhor usou para o propósito que Ele mesmo determinou. Mas o segundo aspecto, quanto à aspersão do sangue, irmãos, nos umbrais das portas, das casas, não é? Também nos ajuda a entender, literalmente, que a aspersão do sangue de Cristo sobre as portas dos nossos corações trariam purificação e livramento também. Por exemplo, 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3, Pedro diz assim, através da obediência e da aspersão do sangue de Cristo. Veja, através da obediência e da aspersão do sangue de Cristo. Lembre-se, Davi, irmãos, quando ele disse, lava-me, isto é, literalmente, que o Senhor venha aspergir com isopo, lavar-me dessa maneira, para que eu possa ser limpo. Davi sabia que o sangue de animais não poderia tirar pecado. Entretanto, não tenha dúvida disso. Pela fé salvadora, ele tinha um olhar no sangue de Cristo, nesses termos legais. Ele não poderia simplesmente olhar para o sangue do animal que o purificaria e acreditar que ele poderia purificar o seu coração, não. Mas ele olhava para Cristo, para onde apontava literalmente aquela realidade. Outro aspecto que nos chama a atenção, irmãos, ainda, é que nós somos ensinados com essa verdade, certo? De que, como os israelitas, com suas mãos físicas, certo? Eles aspergiram sangue do Cordeiro Pascal sobre os umbrais das suas portas.
E por sua fé, e é importante, pela mão da fé, cada um de nós deve aspergir o sangue de Cristo sobre os nossos próprios corações. Para quê, irmãos? Para que nós possamos, no sentido geral, crer que Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Mas de modo particular, que Ele é o Redentor nosso e que os méritos da morte de Cristo e os benefícios do seu sangue são nossos. Então, não é apenas crer que o sangue vai ser colocado ali, mas que aquilo ali foi feito para mim, por mim. Os méritos do sacrifício são meus, foi-me concedido. Os benefícios da obra me foram dados. Eu posso olhar dessa maneira. Quando o sangue é colocado ali, ele não é meramente dizer o sangue do Cordeiro vai me livrar da morte, mas é pensar que o sacrifício do Cordeiro trouxe benefícios para mim, me concedeu a salvação e a própria proteção, literalmente. Alguma objeção pode ser levantada, irmãos, alguém pode levantar alguma objeção dizendo o seguinte, veja, se isso é assim, então tudo está bem, tudo está tranquilo, porque eu creio nisso. Eu creio que o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado, eu creio que o sangue de Cristo, a obra que Ele fez, os méritos deles me foram concedidos, então a minha vida está salva. Agora, veja que coisa interessante, irmãos. Alguém pode dizer, eu estou bem, porque creio em todas essas coisas. Mas vamos pensar o seguinte, irmãos. Muitos se enganam pensando que eles têm fé, quando certamente eles não têm. Como é que eu sei? Olhe para a maneira como vivem. Veja o coração deles pela vida que eles levam. As nossas palavras serão corroboradas ou não pelos nossos atos, pela nossa maneira de viver. Não há como separar essas duas coisas em hipótese alguma, não é? Facilmente aparentará, irmãos, que quando olhamos para a prática de vida, que a pessoa não tem outra coisa senão ignorância e presunção no pecado e segurança no próprio pecado. Muitos de nós nos tornamos enganadores das nossas próprias almas. Porque depois do aspergir, depois da aspersão, segue a santificação. Nós abandonamos as obras mortas para vivermos em novidade de vida. Para que nós que vivíamos no pecado, irmãos, pudéssemos agora andar em santidade. As pessoas que não vivem assim, dizem professar uma fé, mas vivem como ímpios nesse mundo, elas estão enganando a si mesmas. Estão enganando a si mesmas. Porque se o coração do homem, tendo sido ele aspergido com o sangue de Cristo pela fé, se ele recebeu isso de fato, isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua consciência e vai fazer dele uma nova criatura. O sangue de Cristo, ele é um sangue purificador que lava e purifica as nossas almas. É interessante que Pedro, quando descreve a conversão dos gentios lá num texto de Atos, no capítulo 15, ele usa essa expressão, ele diz, pela fé eles foram purificados. Veja, a fé, ela tem o poder de purificar o indivíduo. Pela fé eles foram purificados. Ora, eu fui lá, o sangue do Cordeiro que me purifica de todo pecado. Pela fé eu sou purificado. Como é que eu posso dizer que eu creio em Cristo e vivo na impureza, na iniquidade, longe da própria verdade no Senhor, não é? Como posso dizer isso se não o conheço? Somente o sangue de Cristo tem poder para isso. Lá em Hebreus 9:14, o autor diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência, para servirmos ao Deus vivo. E esse aqui é um elemento interessante, de novo, o sangue do Cordeiro, associado à Páscoa, que tem esse elemento de libertação, trará um fruto. Que fruto é, irmãos? Nós serviremos a Deus, nós viveremos para Deus. Esse é um ponto crucial aqui no texto. Então, segue-se, irmãos, que o fim dessas ações acontecem nas palavras que terminam o versículo. Volte lá para Hebreus 11, verso 28 comigo, ele diz: e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Para que, diz o texto, o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Vamos analisar essas palavras primeiro, irmãos. Vamos olhar para o exterminador, como o texto escreve. Em Êxodo, no capítulo 12, verso 29, que é o texto que trata da narrativa da Páscoa, diz o seguinte: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia. E depois diz, e todos os primogênitos dos animais, todos eles foram exterminados. E quando isso aconteceu, irmãos? À meia-noite. Isso aconteceu à meia-noite. Todos os primogênitos do Egito, tanto homens como animais, foram mortos nesse dia, nesse tempo. Veja, quando você olha para o poder extraordinário e para a força do anjo de Deus, você percebe ao mesmo tempo, irmãos, a prontidão dele em fazer a vontade de Deus naquela noite, numa noite, até mesmo meia-noite. Ele passaria pela terra e executaria a vontade de Deus, matando os seus inimigos. Quando você olha para a história de Senaqueribe, lembra que o exército de Senaqueribe foi morto por um anjo apenas, em uma noite. Uma noite apenas. Um anjo eliminou o exército de Senaqueribe numa única noite. O exterminador é aquele que foi chamado por Deus para executar juízo e poupar os filhos de Deus naquele caso, naquele contexto. Aí vem a expressão, o primogênito, isto é, primogênito tanto de homens quanto de animais. Se você lembrar do verso 29 que eu acabei de citar, Êxodo 12, 29, ele diz isso, né? Aconteceu que à meia-noite, veja o texto, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Todos os primogênitos. Ele vai dizer, que primogênito? Desde os filhos de Faraó até os animais, como o texto descreve. Aí alguém pode levantar a seguinte demanda textual. Pastor, veja, não faz muito sentido esse texto, porque como é que o Senhor demandou a Páscoa, e essa Páscoa pode ser um sacramento, quando até mesmo os animais dos israelitas foram beneficiados por ela? Em que sentido os animais podem ser beneficiados do sacramento? Alguém pode levantar essa pergunta, não é? Porque eles foram poupados, não é? Pelo fato de que o cordeiro foi morto e o sangue aspergido nos umbrais das portas, e nem o primogênito dos animais, nenhum deles morreram por causa do sangue do cordeiro. Então, como é que eu posso explicar isso? Então, uma resposta importante, irmãos. Veja, isso aqui não impede, em hipótese alguma, que você olhe para esse texto e veja aqui um sacramento claro da Páscoa, que é depois transformado ou substituída pela ceia do Senhor. Considere, e deve ser considerado dessa maneira, a Páscoa, você considera de duas
maneiras. Primeiro, como meio de libertação temporal. E como meio de libertação temporal, as bestas, os animais, também se beneficiam dela. Porque ela tem uma libertação temporal. E segundo, como sinal e selo da nossa libertação espiritual do inferno pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que é aquilo que é significado no texto. E nesse sentido, é um sacramento para a salvação do homem. E dessa maneira, os animais não têm nenhum benefício dele. Como aspecto temporal, sim, há benefícios que aconteceram, mas espiritualmente, nenhum benefício, nós podemos dizer. Lembre-se, a água que fluía da rocha no deserto, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, era um sacramento. E os animais bebiam dessa água. Mas, entretanto, irmãos, eles não participavam do sacramento do Senhor. Porque a água ela deve ser vista de duas maneiras. Primeira, como um meio que mata a sede, e, consequentemente, como um benefício externo para a preservação da vida e da criatura, e assim os animais se beneficiam dessa água, mas considere como sinal e selo da água da vida, e assim os animais não têm nenhum benefício dele, somente aqueles que creem têm o benefício. Ora, Jesus diz, eu sou a água, Jesus diz, eu sou o pão que veio do céu, e a água qualquer um pode beber, mas de Cristo, somente os que creem podem beber. Logo, no mesmo princípio, a Páscoa tem aspecto temporal e aspecto espiritual e eterno. E nesse caráter espiritual é que nós podemos perceber a distinção da Páscoa, como o texto claramente aqui nos ensina. Não é? Como o texto nos ensina. Segue-se ainda, irmãos, o que é que ia acontecer no final do verso 28? Ele diz assim, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Aqui, irmãos, é o uso e o fim de ambas as ações anteriores, né? O anjo, ele não deve feri-los, mas deve passar pelas casas dos israelitas. Considere aqui, irmãos, um ponto notável concernente a Cristo. A verdadeira Páscoa que é Cristo. A saber que eles que tiveram seus corações aspergidos com o sangue de Cristo serão preservados da destruição eterna. E não apenas isso, irmãos, mas também eles terão, e aqui é um ponto interessante, né? Por meio dele, eles terão libertação de todos os julgamentos temporais nessa vida. Todos os julgamentos temporais nessa vida. Na medida em que esses julgamentos temporais, eles são maldição para eles. Vou repetir, é a nossa libertação literalmente, nós que fomos lavados com o sangue do Cordeiro, nós seremos preservados da destruição eterna, não apenas isso, mas também da libertação de todos os juízos temporais nessa vida, na medida em que as maldições desse juízo já não estão mais sobre nós. Não serão mais sobre nós. O texto de Ezequiel, no capítulo 9, verso 4, o profeta diz assim, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Marca quem são esses que sofrem, não é, que gemem, que suspiram por causa das abominações que são cometidas no meio dela. E aí você vai ver, antes que a destruição chegasse na cidade dos judeus, o anjo do Senhor veio e marcou aqueles indivíduos
que não seriam destruídos. Você tem, por exemplo, a história impressionante do Salmo 32, da confissão de pecados de Davi. Salmo 32, no verso 6, ele diz: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Isso é um ponto de grande uso para nós. E nós devemos considerar isso, irmãos, literalmente. Mas alguém poderia levantar uma objeção. Disse: pastor, veja, muitos filhos queridos de Deus são mortos, arrancados em julgamentos comuns, que vieram nesse mundo. Como pode o sangue de Cristo me livrar do juízo eterno e temporal, se muitos crentes são levados em julgamentos temporais no nosso mundo, na nossa época? Como pode ser isso, irmãos? E aí eu preciso analisar com vocês um pouquinho, preciso da sua paciência para você entender isso com mais detalhe. Primeiro, veja só, irmãos, é verdade que isso acontece. Entretanto, os crentes, em nenhum momento, eles são feridos, nunca jamais, eles são feridos pelo julgamento de Deus e pela aflição, da maneira como os ímpios são. Vou repetir: os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro nunca serão afetados como os ímpios são. Sabe por quê? Porque a aflição é santificada para eles, porque os seus corações foram aspergidos com o sangue de Cristo. A aflição, o que é que foi tirado da aflição? A maldição do juízo. A aflição e o julgamento contra o crente não vem com a maldição, porque o sangue do Cordeiro foi derramado sobre nós. Já não há mais maldição nesse sofrimento. E por aqueles irmãos que Deus conhece, sabe que pertence a Ele, eles são libertos de julgamentos gerais e preservados para a glória e para o uso da igreja em momentos determinados para a glória de Deus. Ele pode fazê-lo. Alguns vão morrer, outros serão preservados para o propósito da igreja na terra. Mas nenhum nem outro são julgados como aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, são julgados, porque a maldição do sofrimento já não está sobre nós. Escute as palavras do profeta Isaías: ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que significa isso? Que não há maldição, porque o sofrimento e a morte é maldição. Por que a morte já não é mais um problema técnico para nós, irmãos? Porque a morte é condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Se Cristo perdoa os nossos pecados, a nossa morte já não é mais maldição sobre nós. Ela não tem mais o poder de maldição, assim como qualquer outro sofrimento que possa abater um crente em qualquer época da sua própria vida, né? O anjo destruiu o primogênito no Egito, homens e animais, né? Ele fez isso, destruindo os corpos e matando-os completamente. Que eles sofreram a punição por conta dos seus próprios pecados. E aqui é que muitas pessoas vão ter dificuldade em dizer assim, não é? Literalmente, eu nunca tinha interpretado esse texto como William Perkins interpreta. Se visitar lá a exposição de 1 Coríntios, eu interpreto ali naquele contexto o texto que diz lá: entrega o corpo dele ao diabo, a Satanás, para que a alma
seja salva no último dia, ele vai entender, ele não interpreta ali o corpo como sendo o corpo físico. A interpretação dele é que na realidade é a carne. Ele vai ser esmagado na carne, ele vai ser punido para que seja mortificado a sua carne. É o que ele vai dizer no texto. Por isso, as pessoas, elas são excomungadas da igreja, elas são tiradas da mesa do Senhor, para que elas sejam esmagadas na carne e possam ser restauradas pelo próprio Senhor, nesse caso. William Perkins tem uma outra visão, em particular, desse texto, irmãos. Isso é bem interessante. Ele diz assim, as palavras dele, eu vou citar aqui literalmente ao pé da letra, né? Ele diz assim, entregue-o a Satanás, ele cita o apóstolo Paulo, entregue-o a Satanás para a destruição da carne, isto é, para a destruição de sua corrupção natural e do corpo do pecado. E do corpo do pecado. E ele diz para que a alma seja salva no último dia. E deixa eu concluir aqui, irmãos, rapidamente, né? Então, 2 pontos últimos a gente pode colocar rapidamente. Primeiro, o primogênito do Egito, os primogênitos são destruídos, tanto homens quanto animais, né? O que o Senhor faz literalmente aqui? O Senhor vai puni-los de acordo com aquilo que é o pecado deles. Preste atenção nesse detalhe tão importante, irmãos, tão importante. Os filhos deles foram mortos. Lembra que quando Deus chama Moisés para falar com Faraó, logo no capítulo 4 do livro de Êxodo, ele diz assim, palavra do Senhor, ele diz assim, Israel é meu filho, o meu primogênito. Perceba que o nosso pecado, muitas vezes, é a nossa punição. Faraó se levantou contra os primogênitos de Israel, ou Israel como seu primogênito. E eles tiveram seus filhos, os primogênitos, mortos ali. Deus frequentemente pune o ímpio da mesma maneira, com seus próprios pecados. Isso é verdade até mesmo dos homens de Deus, irmãos, quando eles cometem pecados nessa vida. A mesma injúria que Davi cometeu contra Urias foi feito contra ele pelo seu próprio filho, Absalão. 2 Samuel, capítulo 10, verso 10 a 11, e capítulo 16, verso 22. O mesmo pecado que ele cometeu contra Urias, o filho comete contra ele posteriormente. Deus lida com os nossos julgamentos de acordo com a natureza dos nossos pecados. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo, não julgueis, para que não sejais julgados. Para que não sejais julgados. Quando nós nos entregamos, irmãos, à fofoca, nós nos entregamos a todo tipo de prática de pecado nessas áreas, podemos dizer assim, a calúnia, a injúria, quando nos entregamos a isso, né? Pelo justo julgamento de Deus, em sua maior parte, o mesmo feito a si mesmos por outros, de modo que os homens são frequentemente punidos em seus próprios pecados. Aquilo que fazemos, muitas vezes é aquilo que sofremos, como parte do que o próprio Deus ordena na sua própria palavra. O Senhor tem uma casa cheia de juízos, local onde Ele desce sua ira sobre os homens. Ele pode punir os homens como Ele quiser, como lhe apraz. Mas, frequentemente, Ele observa essa ordem, irmãos.
Ele vai punir os homens pelos seus próprios pecados. E capturar, aprisionar. Provérbios vai dizer isso. Eles cavam um buraco e caem nele. Eles armam uma armadilha e eles mesmos caem nela. Eles mesmos caem nela. É por isso que, quando você vê alguém lhe fazer mal, ao invés de você simplesmente pensar assim, eu vou deixar para que ele se destrua, você deve tentar ajudar a pessoa. Mas você sabe que se essa pessoa não se arrepender, uma das coisas ordinárias que Deus vai fazer é fazê-lo passar pela mesma coisa que ele fez com que os outros sofressem naquela área. Esse é um princípio muito claro na Escritura Sagrada, irmãos. Isso deve ser um motivo para que nós olhemos para nós mesmos e ter cuidado contra todo o pecado na segunda tábua da lei. Todo cuidado, em todas essas esferas, na nossa relação com os outros. Quando o nosso prazer é a desonra de Deus, irmãos, nós vamos sofrer o julgamento dele e a correção dele como ele requer. Salmo 119, verso 17, 109, verso 17, diz algo preciosíssimo no que diz respeito a isso. O salmista diz assim: amou a maldição, ela o apanhe. Veja, amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Ele não quis a bênção, aparte-se dele a bênção. Amou a maldição, ela o capture. Esse é um princípio aqui, né? Esse é o princípio aqui estabelecido. Irmãos, se vocês forem lá para Juízes, capítulo 1, versos 6 e 7, você vai lembrar de Adoni-Bezeque, não é? Esse indivíduo, ele cortou os dedos dos soldados, de muitos deles. E essas pessoas iam comer migalhas na mesa dele, porque não podiam trabalhar, porque os dedos foram cortados. Veja o que diz o texto sagrado. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Vê que coisa, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. 70 reis a quem eu havia feito isso, eles iam comer migalhas na minha mesa. Aí ele diz assim: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Diz o verso 7. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Levaram a Jerusalém e ele morreu ali. E ele morreu ali. Você imagina, irmãos, como que isso deve chamar nossa atenção, porque os primogênitos, isso tem a ver com um tipo de pecado cometido pelo próprio Faraó. E por último, dessa última sessão, o destruidor ou exterminador matou os primogênitos do Egito. Isso marca um julgamento, um tipo de estranho de julgamento divino. O rei Faraó e seu povo pecaram porque eles não permitiram que Israel saísse. Mas a punição dos seus pecados é derramada sobre seus filhos e sobre seus animais. Que coisa! Caiu sobre seus filhos e sobre seus animais. 2 Samuel, no capítulo 12, verso 14, que é a história de Davi que cometeu o adultério, ele diz: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Porque você blasfemou com o que você fez, o filho morrerá. Quando ele pegou, irmãos,
e fez o censo do povo, não é? A praga caiu sobre eles, como diz lá em 2 Samuel 24. Não seja muito curioso, irmãos, tentando entender a razão do julgamento de Deus. Porque Ele não precisa da razão das suas ações. Entretanto, nós podemos saber que há equidade em todos os atos de Deus. Considere os reinos, considere as sociedades, considere as cidades, considere as famílias, todas como se fosse um corpo. Cada cidade é um corpo. E, ao mesmo tempo, pessoas particulares, elas são membros desse corpo. Agora, olhe para um corpo natural. Olhe para o corpo natural. Seja ele civil ou político, não importa. Frequentemente, num corpo natural, quando você tem uma dor de estômago, a sua cabeça dói. Quando você tem um dedo que está com infecção, você vai ter dor de cabeça, você pode ter febre. Você tem uma dor de estômago e a cabeça dói. Percebe a sabedoria de Deus em fazer as coisas, em conectar todas essas coisas, irmãos. Preste atenção, porque a ofensa da língua pode ser punido com chicotadas nas costas. A ofensa da língua pode ser punida com chicotada nas costas. O pecado de um príncipe, de um rei, de um governador, são reais. E quem sofre? O povo. O governo rouba, o governo pratica injustiça. Quem sofre? O povo. Isso não é injustiça da parte de Deus. Porque o príncipe e o povo fazem parte do mesmo corpo, assim como pais e filhos pertencem à mesma família. Deus pode justamente derramar sobre qualquer membro uma punição temporal de pecado cometido por outro. E dessa maneira, como esse exemplo, você vai perceber, literalmente, como a fé de Moisés, que surge, perceba, no meio dessa história, é o único que crê no meio do Egito, verdadeiramente no Senhor. Ele não concede a Moisés aquilo que todo o Egito receberá, sendo ele criado na própria vida e glória do Egito. Aqui, nós podemos encerrar o verso 28, essa última conclusão, irmãos. A Páscoa do Senhor, o sangue do Cordeiro, a libertação dos primogênitos do povo de Deus e o reto juízo de Deus, julgamento sobre o pecado do povo naquele contexto. Na próxima quarta-feira, nós vamos falar de Moisés pela fé atravessando o Mar Vermelho como terra seca. Vai ser o texto que nós vamos elaborar na próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te pedimos a tua bênção e a tua graça quando temos um tempo tão precioso para estudarmos tua palavra, meditarmos nela, sermos desafiados a uma vida santa. Ó Deus, ajuda-nos, que o teu Espírito fale ao nosso coração sinceramente e mude a nossa vida. É a nossa súplica, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.